Sejam todos bem-vindos. Iniciaremos hoje o terceiro dia do primeiro Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. Vamos dar uma olhada no nosso cronograma completo de hoje? Viram só? Teremos tudo isso hoje. Iniciaremos com o professor Márcio Henrique de Jesus Almeida, bacharel em Biblioteconomia, graduado em Biblioteconomia, com especialização em Gestão de Arquivo pela Universidade Federal do Maranhão. Docente do curso Wellington e Júris, bibliotecário da Biblioteca Municipal de São Luís, no Maranhão, com a palestra Leitura, Paixão e Amor pelos Livros. Depoimento de um bibliotecário. O professor apresentará sua experiência ao longo da minha vida e como a leitura foi fundamental para que pudesse alcançar os meus objetivos e conquistas. Dessa forma, a palestra irá abordar sobre leitura, paixão, amor aos livros e suas experiências vividas com a leitura em diversas áreas do conhecimento. Com a palavra, o professor Márcio Almeida. Bom dia, galera, tudo bem? É um prazer estar com vocês aqui nesse evento, no Seminário Brasileiro Virtual de Biblioteconomia. Eu queria agradecer o convite do professor Aloísio, do Departamento de Biblioteconomia da UESP. Queria agradecer ao Conselho Regional de Biblioteconomia, CRB3, pelo convite. Queria também agradecer ao Congresso Virtuais, a empresa, na pessoa de seu Eduardo Dias, que nos orientou para que a gente pudesse estar nesse momento aqui, falando com vocês aqui, nesse dia maravilhoso, porque eu vou falar de algo que é importantíssimo para todos nós, né? Que é falar sobre paixão e amor pelos livros, um depoimento de um bibliotecário, né? Que maravilha! E olha que nós estamos no mês de comemoração do Dia do Bibliotecário, né? Então presta bem atenção, gente, eu quero me apresentar para vocês, ok? Eu sou Márcio Almeida e vou me apresentar. Sou bibliotecário, professor e escritor. Vou falar das coisas boas da vida, uma história eu vou contar, da paixão que tive e do amor que tenho pelo livro. Preste muita atenção, falar de amor é emocionar o coração. Muito bom, queria mandar um abraço para todo mundo, né? Saúde sempre. Vamos começar? E é o início de toda essa história de paixão e amor pelos livros. Começa lá na infância, quando a minha mãe contava histórias para mim. Olha que legal, contava histórias para mim dormir. Mas o mais interessante é que eu não dormia. Eu ficava esperando até o fim da história para poder saber o final. E era interessante porque às vezes eu pedia para minha mãe repetir a mesma história, gente. Olha que legal. Repetia a mesma história. E cada vez que ela repetia a mesma história, ela contava de uma forma diferente. Que coisa maravilhosa! E o mais interessante também é que minha avó também contava histórias. Só que ela não contava só para mim, contava com os meus primos, né, o meu irmão. E aí era bastante interessante porque até hoje eu não sei se era lenda ou se era apenas história, né? E isso foi bem marcante na minha vida porque logo depois desse processo inicial de contação de história da minha mãe e da minha avó, eu me apaixonei pelos gibis. Eu lia muito Zé Carioca, né, que era uma revista semanal, e era bem interessante o Zé Carioca, porque o Zé Carioca ele é o típico do carioca, né, da gema. Ele gostava demais de futebol e de samba, e morava na Vila Churupita, que eu achava esse nome assim fantástico, diferente, né? E aí eu também passei a ler Pato Donald, que também era uma revista semanal, e eu lembro que eu gostava das encrencas do Pato Donald e do seu sobrinho, que era o Guinho, Zezinho e Luizinho. Depois eu passei a ler o Almanac Disney, que era uma revista mensal, e eu gostava dentro das histórias do Almanac, do Gastão, que era muito sortudo, e gostava também das aventuras de Mickey e Pateta, para descobrir os mistérios das histórias que eles faziam parte. Depois eu comecei a ler os super-heróis. Eu gostava muito da revista do Fantasma, teve até um filme que passou recentemente, né? Eu gostava demais da revista do Fantasma, gostava também do Homem-Aranha, do Batman, mas eu lia mais as revistas
de fantasma. E eu posso dizer para vocês que aquilo era uma paixão, porque eu me lembro o quanto eu chateava a minha mãe. De repente não era nem chatice, mas ela tinha que me dar o dinheiro para que eu pudesse comprar essa revista, que era semanal, né? Toda semana, se eu não estiver enganado, era uma revista que saía todas as terças-feiras. Tanto a do Pato Donald e Zé Carioca. Não tenho certeza se eu estou correto. E aí eu entro na escola e começo a ter, a me encontrar com outras literaturas, principalmente com a literatura da minha cidade, que é São Luís do Maranhão, aqui a Atenas brasileira, né, como ela é chamada. E aí eu me defrontei com a poesia de Gonçalves Dias, Se se morre de amor, um livro de poesia maravilhoso falando sobre o que é o amor. Aí tem o livro de José Monteiro, Tambores de São Luís, aí vem Ferreira Goulart, Sousanda, João Lisboa, tantos outros escritores maranhenses que fazem parte, né, das atividades desenvolvidas pelos professores de língua portuguesa de minha escola. Quando eu chego no ensino médio, no ensino médio me preparando para o vestibular, eu comecei a ter contato com contos. E aí eu gostava demais de ler contos, né? Lia muito contos, e um dos contos, já chegando na universidade, né, nesse preparatório para a universidade, que eu gostei demais foi o conto de Fernando Sabino, que é Martim Seco. E foi muito interessante, gente. Vou contar uma historinha para vocês. Foi muito interessante porque eu fui fazer uma pesquisa na biblioteca e na estante de história. E lá na estante de história tinha esse livro. E aí eu olhei e disse, o que o livro de literatura está fazendo aqui junto com o livro de história? Estava misturado, né? Alguém colocou errado ali. Ou alguém escondeu o livro ali. E aí eu fui ler. A cada página que eu lia, ele me chamava para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta. Quando eu vi, eu tinha lido o livro todinho e só fui saber a resposta da história na última página, no último parágrafo. E aí eu fiquei assim encantado, né? Essa ideia de encantamento, né? Às vezes a gente vê muitas pessoas falar que a vida encanta, né? A literatura também me encanta. Me encanta por esse processo todo que o autor do livro faz com o leitor. E aí eu saí de ali da estante com meus amigos que estavam fazendo pesquisa também na biblioteca, eu saí empolgado, querendo contar a história. Mas aí eu cheguei perto e disse assim, mas como é que eu vou contar a história do livro? Eu tenho que dizer para eles outra coisa, porque eu não posso tirar esse prazer maravilhoso deles de ler o livro. E aí eu contei de tudo que eu senti na hora que eu estava lendo esse livro. E a partir daí eu passei a ler os contos maravilhosos de Fernando Sabino. E aí depois, quando eu entro na universidade, né? E aí é muito interessante porque eu digo universidade porque é no curso de biblioteconomia que a minha vontade de ler vai ficar muito mais forte ainda, né? Por mais que eu vinha ao longo dos anos, né, utilizando a leitura nesse processo de absorver, de ter conhecimentos, né, de ter informações, eu tinha um entendimento muito grande nesse período de que a leitura não era importante só para os estudos das atividades diárias, não. A leitura era importante para eu me encontrar enquanto ser humano, a leitura era importante para que eu perdesse a minha timidez, porque eu lia e queria falar, e falar ajuda a gente a perder a timidez, né? Se comunicar com o outro é importante para que a gente vá acostumando. E às vezes na escola eu ficava às vezes um pouco tímido, e aí eu notei que a leitura dos livros de história, principalmente os livros de história, eu sempre gostei da disciplina de história, até porque eu acho que tem influência na minha família, tem uma professora de história, minha tia, e eu gostava demais de ler a história da minha cidade, gostava de ler a história do Brasil, eu sempre fui muito interessado na história da antiguidade, Grécia, Roma, o Egito, e aí eu lia muito livros de história, de histórias, né? E até histórias do dia a dia. E aí eu também me encantava, isso me relacionou com o conto, né?
Aí está aí, talvez, o motivo de gostar tanto de conto. Mas o mais importante é que nesse período que eu entendia que eu tinha paixão pelos livros, foi importante porque, segundo o professor Cortella, filósofo e professor e escritor, ele diz que paixão é aquilo que te captura, aquilo que te tonteia, aquilo que te incendeia. E eu tinha isso na hora quando eu comecei a ler gibi, as revistas de super-heróis, quando eu li O Cortiço de Aloysio de Azevedo, quando eu li Casa de Pensão, Dom Casmurro. Esses livros mexeram muito comigo, porque eram livros, são livros maravilhosos e livros que a gente não se cansa de ler. São livros que a gente não tem que fazer apenas uma leitura, né? Fazer várias leituras, porque cada vez que a gente lê, nos ajuda a compreender principalmente os aspectos sociais e culturais, né, da sociedade. E eu entendo que esses livros mexeram com a minha estrutura. E aí, a partir desses livros, o livro de Fernando Sabino, os livros de autores maranhenses, eu passei a ter muito mais ideias. Eu sentia que eu estava muito mais criativo, eu estava muito mais participativo na sala de aula, né? E era fantástico isso, porque eu sempre rendia a leitura. Eu não gostava de ler. No caso de Fernando Sabino, eu li rapidamente ali na estante. Mas os outros livros, eu disse, poxa, a história está tão boa, tá tão fascinante. Eu estou tão fascinado com essa história que hoje eu vou ler só 4 páginas, que eu vou render. Eu não quero acabar esse livro ainda. Eu quero viver esse livro intensamente. Isso é a paixão, né? A paixão faz isso, né? De a gente ter esse gás, né? Essa força, essa energia. Eu entendo que a vida sem paixão não existe, porque a paixão é o pontapé inicial, né? Você tem que ter isso. E aí, quando eu entro na universidade, que eu passo no curso de biblioteconomia, aí tudo aquilo que eu já conhecia, ele se aliou a outros elementos desconhecidos de que eu precisava saber. E aí eu me defronto com Clarice Lispector, né? Maravilhosa, né? E aí, numa frase de um dos poemas dela, ela diz assim, o melhor de mim é aquilo que eu ainda não sei. E aí eu fiquei assim imaginando, gente, é isso mesmo. O melhor de mim é aquilo que eu ainda vou aprender e preciso aprender. Então, a profissão de biblioteconomia, de bibliotecário, ele me fez isso, aguçar essa vontade imensa de aprender e poder ajudar as pessoas através do aprendizado. Porque no curso de biblioteconomia, do Departamento de Biblioteconomia da Universidade Federal do Maranhão, os professores, eles não passavam para a gente ler só os livros da área de biblioteconomia. A gente lia filosofia, sociologia, pedagogia, educação, história, geografia. A gente estudava os filósofos de uma forma geral para nos ajudar a fundamentar a nossa escrita, e para tornar também o ambiente de discussão muito mais amplo. E para entender essa amplitude que era ser bibliotecário, né? Era uma coisa muito intensa. E aí eu começava a entender, poxa, eu sou intenso. O curso de biblioteconomia é muito intenso, né? O profissional bibliotecário, eu estou aprendendo, estou vendo essa intensidade. E aí isso foi criando ainda muito mais o desejo e a vontade de querer aprender mais. E só através da leitura, meus queridos e minhas queridas, eu poderia alcançar isso, né? Mas até aí é paixão, né? E aí, quando eu tenho o prazer de me formar e de me tornar bibliotecário, e na prática, claro que no curso tinha muitas práticas, né? A gente visitava muitos lugares, recebia a visita de muitos profissionais de diversas áreas, essa relação maravilhosa que o curso de biblioteconomia, que o bibliotecário tem com outras áreas do conhecimento, com outros profissionais, me deixava assim impressionado, né? Fora os amigos que a gente faz e que dentro desse contexto de amizade isso ainda cresce mais, porque a ideia dos amigos que nós tínhamos no curso de biblioteconomia e com os professores era você sabia me ensinar e o que eu sabia te ensinava, a gente crescia junto e coletivamente, né, a gente se tornava um bibliotecário realmente pronto para atender a sociedade. Isso era fantástico. Mas bem, eu me tornei bibliotecário e aí eu fui para a prática. Passei por todas as bibliotecas.
eu passei pela universitária especializada, escolar e pública. Depois eu fui trabalhar no planejamento de atividades culturais, né? Eu trabalhava em concurso literário, feira de livro, né? Eu trabalhava no São João, no Carnaval, trabalhava nas atividades no planejamento. Bom, mas foi como bibliotecário de uma biblioteca especializada que eu descobri que eu também poderia escrever. Olha que legal, eu comecei a entender que eu poderia ser um bibliotecário que escrevia poesia, que escrevia textos. Isso aconteceu um belo dia quando eu estava lá na biblioteca e um amigo que trabalhava lá no Fórum Universitário, que era uma biblioteca no Fórum Universitário, uma biblioteca jurídica, e ele me mandou um texto, filósofo, e eu respondi na mesma ideia que ele tinha me mandado. E ele aí subiu e disse: Márcio, que texto maravilhoso, você escreveu isso agora, eu acho que tu tens que escrever mais, eu acho que tu tem que escrever mais sobre diversas variedades de assuntos, eu acho que tu tens que escrever. Aí quando tinha algum evento no Fórum Universitário, exemplo, Dia do Bibliotecário, aí eu elaborava um texto e lia sobre o Dia do Bibliotecário. E era muito interessante essas atividades, porque eram atividades que eram feitas porque eu descobri que eu poderia escrever, né? Olha que maravilha que a leitura proporciona. Eu descobri que eu poderia escrever. E aí, gente, esses textos também ajudavam no dia a dia das atividades da biblioteca, porque eu passei a escrever sobre vários assuntos e também sobre as atividades que a gente desenvolvia. Eu fui para a biblioteca universitária e aí, é claro, a gente fazia muita atividade na biblioteca universitária, principalmente pensando sobre os alunos dos cursos da universidade, atividades, principalmente de atividades voltadas para a extensão, né, para a pesquisa, né, o ensino, extensão e pesquisa de uma forma geral. De aí eu fui para a biblioteca escolar. E aí lá, gente, não teve jeito. Foi lá que eu descobri o amor pelos livros, né? É muito interessante porque quando eu comecei a desenvolver as atividades em planejamento com os professores da escola e as atividades voltadas para os alunos, para as crianças, para os jovens, adultos, professores e funcionários. E aí eu comecei que essas atividades eram atividades que não eram somente para as atividades dos alunos nas disciplinas, que era para formar cidadão e cidadã. Aí eu comecei a ver, gente, que o que eu fazia não era mais paixão. O que eu sentia não era mais paixão pelos livros, era amor, porque os livros me ajudavam a ajudar o outro. Olha que maravilha, né, gente? Poder ajudar o outro. E aí, quando eu entendi que eu tinha amor, eu lembro aqui que amor gera reciprocidade, amor é a paixão acalmada, né? Amor é cuidar de si e cuidar do outro. E aí eu tinha certeza que eu tinha amor pelos livros, e aí eu comecei a me lembrar da concepção de vida que minha mãe passou, minha mãe, meus avós, né, minhas tias. Quero pedir licença para os homens da família, mas eles sabem que são as mulheres que nos prepararam para a vida, né? Todas as mulheres da família. E aí, gente, eu comecei a desenvolver muitas atividades, né? Porque eu tinha certeza agora que eu tinha amor pelos livros, eu dizia: o livro é meu amigo, eu entendo a leitura como uma amizade do dia a dia. O livro, a hora que eu precisar dele, ele está ali para me ajudar. E aí eu comecei a desenvolver muitas atividades na biblioteca escolar voltada para o meu público. Até que um dia a gente descobriu que poderia sair dos muros da escola, de ir para as comunidades carentes, levar esperança através da leitura. Olha que coisa maravilhosa, levar esperança através da leitura. E aí eu lembro de uma dessas atividades, a gente ajudou a construir a sede de uma das associações de um desses bairros carentes da cidade de São Luís. A gente ajudou fazendo atividades, a gente doação de roupas, né? E aí as pessoas iam, compravam e todo o dinheiro era arrecadado para essa instituição. E aí às vezes a pessoa diz: mas o que isso tem a ver com a leitura? Porque foi falando
das necessidades do outro na escola, falando da necessidade de você ajudar o outro, né? Que surgiu o projeto da gente ir na comunidade, né? Então a gente não chegava lá só com as coisas, a gente fazia também atividades e através da leitura a gente mostrava para as pessoas por que nós estávamos lá, porque nós estávamos lá por causa delas, né? Isso era muito importante. E eu lembro de uma atividade boa que a gente fez também dentro da escola, que era uma rádio onde o som ficava para fora da escola, mas a cabine era dentro da biblioteca, bem na lateral de uma das janelas da biblioteca que dava para o pátio. E aí a gente usava a biblioteca, não só a rádio na biblioteca, não só para escutar música, mas para informações utilitárias do dia a dia da escola, das disciplinas, né? E também mensagens falando de escritores, de poesia, de todos os gêneros literários, conto, romance, literatura infanto-juvenil, crônicas. Era maravilhoso porque a rádio na escola, ela chamava muita atenção, fora as mensagens que nós fazíamos através da rádio da biblioteca, de incentivo. Isso era muito importante. E é isso, a biblioteca ela foi criando assim uma aparência tão boa dentro da escola, que ela aumentou o fluxo de atendimento aos alunos, a participação, e todo mundo queria participar das atividades da biblioteca, né, na rádio, e a gente colocava a rádio à disposição de todo mundo da escola. Era legal porque de segunda-feira era dia de forró, terça era dia de música maranhense, quarta era dia de axé, quinta tinha metal, né? Pauleira, sexta MPB e sábado se colocava um forrozinho, um bregazinho de sábado, que eram os professores e os funcionários escutavam. Ela funcionava dia de sábado porque tinha atividade dia de sábado na escola. Uma outra atividade maravilhosa que nasce da leitura é o sarau de poesia, onde todas as séries participavam e era administrada por nós da biblioteca. E a gente não queria apenas que as pessoas recitassem a poesia de Gonçalves Dias, mas a gente queria que eles entendessem a importância dessa poesia no tempo que ela foi escrita e hoje. E como era bom, né, entender que para nós maranhenses, para nós ludovicenses que moramos em São Luís do Maranhão, porque quem nasce em São Luís do Maranhão é ludovicense, a poesia ela está nas escadarias, né, está nas praças, está nos casarões, né? Ela está em cada cantinho da cidade, mas ela está no coração das pessoas. E aí era muito importante a gente desenvolver essa atividade, porque quando eles entendessem a importância da poesia dentro desse processo de construção da informação, eles iam ver a beleza que era a vida. Era muito maravilhoso. Teve diversas atividades, mas o mais importante é entender que todas as atividades de leitura eram para o para o crescimento das pessoas, né? Para o crescimento intelectual, mas que elas entendessem que todo o processo de construção da informação, de geração do conhecimento, era para si, mas também para o outro, né? Bem para o outro. Era importante entender na escola, a biblioteca escolar, ela tem que mostrar isso, que nós temos que entender o outro, não porque ele é estranho, mas porque ele é o outro, né? A gente nunca pode pensar o outro como um estranho, mas sim como o outro, e respeitar as diferenças. Isso é maravilhoso, né? A gente entender as pessoas como elas são e ajudar de coração aberto. Essa era a grande ideia das atividades de leitura na biblioteca escolar para toda a comunidade escolar daquela escola, né? Era fundamental isso. Então a gente tinha, dentro desse ideal, a leitura para combater, para transformação, como transformação social e cultural. E era maravilhoso as atividades culturais, a gente tinha demais. Eu, como sou de uma família também de dançarinos, eu me envolvia muito. Então a gente fazia a leitura, trabalhava a leitura corporal através da dança, a gente fazia teatro, a gente fazia gincanas, né? Era maravilhoso as atividades culturais. A gente fazia aqui, trazia bumba boi, tambor de crioula, dança portuguesa,
Bumba Meu Boi, quadrilha, dança do coco. É uma diversidade cultural na cidade de São Luís, do estado do Maranhão. Então a gente envolvia todo o aspecto cultural com a leitura, né? Era muito legal, muito legal. E aí, gente, isso é muito interessante, esse processo, porque eu comecei a entender que a gente precisava de mais. O bibliotecário é terrível, né? Ele é terrível. Ele nunca está satisfeito, porque ele sabe que a gente pode alcançar muito mais. E aí a gente entendia que a participação dos funcionários dentro das atividades era essencial. Não só dentro da escola, mas que eles pudessem também desenvolver a vontade, o desejo, o hábito de ler lá na casa dele, e com isso ele pudesse, né, mostrar para outras pessoas da família que a leitura é essencial para ele no trabalho e pode ser para elas também. Então isso era muito legal, esse trabalho de empréstimo do livro, que não era só assim, vai ler, não, a gente trabalhava com ele e envolvia ele dentro das atividades. Isso era marcante dentro da escola, né? E eu ficava contente porque toda a direção da escola ela entendia isso e entendia melhor a importância da biblioteca na escola e do bibliotecário, né? E do bibliotecário. E aí esse processo todo de construção da escola me levou a ir até a biblioteca pública. Eu deixei de ir, achei que eu deveria ir agora para a biblioteca pública, eu precisava entrar dentro das comunidades, eu precisava ver as pessoas olho por olho, eu precisava conhecer essas pessoas e entender que o papel da biblioteca pública, né, ela é fundamental dentro da sociedade. E aí, é como a gente diz, foi loucura. Tantas atividades da leitura, né? Levar todos os gêneros literários, a gente levava os cantores, a gente levava os escritores, a gente levava os artistas, a gente levava a dança, a música, né? Era fantástico. Até hoje eu aqui faço parte do planejamento da Biblioteca Municipal. Agora a gente tem um projeto bem maravilhoso, que é no Instagram da biblioteca, já que nesse momento difícil de pandemia que todos nós estamos passando, a gente começou a fazer atividades de entrevistas, que a gente chama de Segunda Curiosa, onde a gente entrevista escritores, a gente entrevista professor que é escritor, advogado que é escritor, médico, atriz que é escritor, né? A gente entrevista todo mundo da área literária, ou pelo menos está tentando fazer isso. E temos também a Terça Literária, que é a riqueza literária do Maranhão, onde a gente apresenta um escritor maranhense e a sua obra. Nós começamos isso de outubro do ano passado e continuamos toda terça. O Instagram da biblioteca é Biblioteca Municipal SLZ. Você pode entrar lá e aí diz assim, mas Márcio, o que esse projeto tem a ver com a leitura? Tem que ver com esperança. A gente quer levar esperança, quer fortalecer a fé das pessoas e disseminar o amor nesse momento tão difícil. Nesse momento tão difícil, o tempo de leitura que eu fiz ao longo da minha vida me ajuda a compreender esse momento, a respeitar esse momento de ficar em casa, de poder se proteger e proteger o outro. Esse é um momento, gente, a leitura me ajudou a compreender isso, que eu não tenho que proteger não só as pessoas da minha família, a mim mesmo. Eu tenho que proteger as pessoas também que eu não conheço. E por isso que a gente tem que seguir as normas sanitárias, porque esse momento é da vida, de nós refletirmos e mudarmos os nossos comportamentos e começarmos a pensar que a vida ela pode ser maravilhosa, mas coletivamente, sem individualismo, pensando em entender que as coisas boas da vida é dizer eu te amo, né? Muito obrigado, perdão, gratidão. São palavras lindas do vocabulário, são palavras lindas do dicionário e que a gente não pode ter vergonha, porque a vergonha não funciona nesse caso. Nós entrevistamos um escritor que ele disse que hoje é fundamental para a gente entendermos o que nós estamos passando, para que o amanhã seja melhor. Mas nós temos que construir o hoje. O amanhã ele é construído hoje, né? Então a gente não pode ficar de fora desse processo. E a leitura nos ajuda a compreender isso. Sabe? A leitura, pelo menos, ajuda a gente refletir. Refletir, né?
E aí, gente, essas atividades agora da Biblioteca Pública me fez, como bibliotecário, ainda ficar ainda mais inquieto, né? Muito mais inquieto. E nesses trabalhos todos que eu fiz, um belo dia eu descobri que eu poderia ser escritor. A leitura me mostrou que eu poderia. As leituras feitas, os escritores que li, os professores que tive, a minha família, os meus amigos, o dia a dia, tudo está inserido no processo de leitura. Maravilha, né? Eu tenho muita sorte. Eu acho que eu tenho muita sorte, mas eu sei que eu tenho também muita vontade de abrir os olhos na hora certa, quando eu descobri que a leitura poderia ser minha amizade, ter uma amizade com a leitura. E aí, um belo dia, como eu já escrevi alguns textos para os jornais, eu ia escrever um texto sobre o dia do livro e acabei escrevendo uma história, não entendi que era uma história, só que eu vi também que aquela história que eu escrevi não tinha nada a ver com o texto, refiz o texto e guardei. Um belo dia eu encontrei esse texto, encontrei uma professora de arte chamada Francineire Cavalcante, que foi fazer a revisão de português do texto e completou a história. E aí a gente escreveu e hoje nós somos parceiros, escrevemos 2 livros, O Livro e o Cometa, o primeiro, e o segundo, O Livro e o Cometa, De Volta ao Planeta Terra. E aí, gente, esse terceiro momento da minha vida agora como escritor só comprova o amor que eu tenho aos livros. Porque a história fala de amor, de amizade, de paciência, de tranquilidade, de respeito que a gente tem que ter pelos outros. E de uma amizade, quando eu falei, de uma amizade linda entre o livro e o cometa. O cometa, aquele ser maravilhoso que viaja a todas as galáxias, né? Ele limpa todas as galáxias. E um dia ele descobriu que tinha um ser igual a ele que viajava, fazia as pessoas viajarem por todo o universo. E aí essa é a amizade, eu não vou contar a história para que vocês possam comprar o livro e ler. Claro que nas bibliotecas públicas já está disponível o Livro Cometa, de Márcio Almeida e Francis Cavalcante. E quando eu descobri que eu poderia escrever um livro, escrevi e publiquei, aí, gente, é que as coisas melhoraram muito mais na minha vida, porque eu sempre participei, como eu disse anteriormente, do planejamento de eventos. E eu, desde o primeiro ano da Feira do Livro de São Luís até a última, eu fiz parte. E de uns tempos para cá, de uns anos para cá, eu passei a fazer parte do planejamento da casa de lançamento do livro do escritor maranhense. E aí uma vez eu disse assim, várias vezes eu disse isso, eu digo que quando eu vou recepcionar os escritores, o lançamento, eu digo para eles, na abertura, que aquele momento não é apenas um ato de lançar um livro para familiares e amigos, é um ato de amor. Quando você se dedica a escrever, a publicar um livro e a colocar ele à disposição do outro, para que ele possa crescer. E o melhor, quando ele ajuda você a crescer, você ajuda ele também a crescer, todos crescem junto e coletivamente a sociedade equilibra. E aí, gente, esse é um momento assim, triunfal de você lançar um livro. E eu, mesmo tendo lançado o livro, às vezes eu me emocionava vendo a alegria e a beleza do lançamento de livro, porque tudo isso, gente, todas as coisas boas da vida, por mais que a televisão passe todo dia notícias ruins, e a gente precisa falar das coisas boas, é por isso que eu estou aqui com vocês agora, nessa manhã maravilhosa, porque a história de quem publica o livro é linda, porque o que está por trás das histórias maravilhosas e das pessoas maravilhosas que escreveram para a gente, para que a gente pudesse viver, porque informação e conhecimento nos ajudam a viver. Agora é preciso compreender, é preciso entender, é preciso refletir. E por isso é que eu estou aqui, passando essa mensagem para vocês, porque passar uma mensagem, às vezes a pessoa diz assim, eu não gosto de dar conselhos. Na verdade, eu não estou aqui dando conselhos, estamos juntos agora, eu estou olhando o rosto de cada um de vocês, né? De você aí, né? De você bem aqui, eu estou vendo os olhos de vocês e estou entendendo a necessidade de vocês
e vocês estão entendendo a minha. A única necessidade que existe nesse momento é aprender para crescer. Nós nascemos com tantos defeitos, mas inúmeros, eu tenho inúmeros manias e cestos, né? Vocês estão vendo agora aí, mas eu quero crescer juntos, quero que cresçamos juntos, porque para mim só interessa o coletivo. Individualmente não dá, eu penso sempre no coletivo, e aí eu trago não só isso de família, eu trago isso dessa profissão maravilhosa que é ser bibliotecário, né? Essa profissão que nos deixa tem hora com muita paixão e quando se acalma com amor, né? São sentimentos assim que só quem é bibliotecário e bibliotecária sabe, né? Porque a gente que trabalha no dia a dia com leitura, a gente é muito intenso, mas essa intensidade era para o bem das pessoas. Por isso que eu digo, ser bibliotecário e a leitura do cotidiano, como diz Paulo Freire, do dia a dia, com a leitura dos grandes filósofos, me mostraram que, e a minha prática do dia a dia, me mostraram que ser bibliotecário é uma lição de vida. Ser bibliotecário é cuidar de vidas, porque eu digo para vocês, não é fácil, gente, não é fácil lidar com as pessoas, porque as pessoas não querem falar de amor, não querem falar de amor, acham que isso é bobeira, que diz assim, isso aqui é uma ação de filme, isso não serve. Fale de amor, fale de alegria, fale de felicidade, fale das coisas que você gosta, porque é muito bom falar. A leitura me ensinou isso. A leitura me ensinou, mas ela me ensinou também a ouvir vocês. E agora eu estou ouvindo o coração de cada um de vocês, gente. Aí estou ouvindo e estou sentindo a necessidade. Então, temos necessidade? A biblioteca está de portas abertas para que você possa ir e encontrar aquilo que de mais maravilhoso a vida lhe oferece. As oportunidades, a esperança. Nós estamos lá para fortalecer a sua fé e disseminar o amor. Nós queremos dar o amor. É isso. Eu acordo todos os dias para sair e para exercer a minha profissão com muita alegria. Muitas dificuldades, problemas que a gente tem no dia a dia, eu tenho. Mas a minha profissão me faz ser forte. A leitura que eu desenvolvi ao longo da vida e que a profissão me proporcionou, me faz ser forte. E nós estamos chegando ao nosso fim da nossa palestra, né? Estamos chegando ao fim da nossa palestra, mas nessa parte final eu queria dizer a vocês, nessa parte final, desse momento que já estamos chegando ao fim, mas ainda não chegamos, dizer para vocês que todo o período, desde o momento em que eu nasci, cresci, me desenvolvi, me tornei adulto, amadureci e estou indo para um processo maravilhoso, vou chegar um dia a ser idoso, experiente, com muito mais informação e conhecimento, mas eu vou continuar ainda tendo todos os elementos importantíssimos da vida, que é ter esperança, que é ter fé e disseminar amor. Porque eu não vou esquecer as coisas que o processo de leitura me deu. Nós temos algo maravilhoso dentro de nós, agora tem que buscar lá dentro, que é a vontade, que é o querer. Nós temos aqui dentro algo que ninguém pode tirar da gente, que é a esperança. Essa é nossa. A fé também é nossa. E o amor, o amor ninguém tira. O amor não pode, ele está aqui enraizado dentro de todos nós, de uma forma tão maravilhosa. Agora, é preciso tirar ele de dentro e colocar ele para fora. E se a gente tem dificuldade, como o amigo diz, leitura neles, leitura nelas. Tem dificuldade? Leitura. Então, hoje, eu sou bibliotecário, continuo sendo. Eu sou professor, continuo sendo. Eu sou escritor agora, continuo sendo, né? Mas acima de tudo eu sou ser humano. E isso é algo que vai ficar marcado na minha vida toda, porque um dia
eu perderei a função de professor, a função de escritor. Se escritor é a função, né? Porque você fica para a vida toda de bibliotecário, mas eu nunca vou deixar de ser humano. E ser professor, bibliotecário e escritor me ajudaram a ser humano, e o ser humano me ajudou a ser bibliotecário, professor e escritor. Confuso, né? Mas o mais importante é entender que tudo isso me ajuda a viver. Se minha mãe fosse viva, eu acho que ela estaria dando pulos de alegria, porque eu acho que é isso que ela queria, né? Que eu pudesse entender e pudesse pronunciar como tanta gente pronuncia, né? As coisas boas da vida, né? As coisas boas da vida. Nesse processo de construção da informação e de aprendizagem maior, eu fico vendo hoje, hoje eu voltei a participar do planejamento de uma biblioteca pública, e aí eu fico vendo, porque teve um tempo que eu saí, agora eu voltei, fui para outras atividades em outras áreas, mas como bibliotecário, nunca deixei de ser bibliotecário, de exercer a minha função de bibliotecário. E hoje, quando eu volto novamente à biblioteca pública e vejo essa gana que todo mundo tem aqui, com a que eu trago, eu vejo assim, gente, que maravilha, eu continuo do mesmo jeito de quando eu fui a primeira vez para uma biblioteca pública. Impressionante o que essa tal de leitura fez comigo. É impressionante. E aí eu fico dizendo, amor. A leitura me escolheu também para amar. E que maravilha. É um amor contínuo e recíproco. E que a gente nunca vai acabar, porque agora eu escrevo, né? A leitura me proporcionou escrever, então agora eu escrevo e leio os meus textos. E nesse momento de pandemia que a gente vive, nada melhor do que a leitura para nos acalmar. A leitura para nos ajudar a compreender esse momento, mas acima de tudo, a leitura para entender e respeitar esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que o grande detalhe desse momento é respeito. Respeito pela nossa vida e pela vida do outro. Não poderia ser diferente, né? E aí, gente, nós estamos chegando a uma semana, estamos num mês comemorativo, né? Um mês em que vamos comemorar o Dia da Mulher, dia 8, o Dia do Bibliotecário, dia 12, e o Dia da Poesia, que é 14. E aí, nesse encerramento, nessa parte final, eu queria deixar uma mensagem para vocês, e aí eu queria deixar uma mensagem para a mulher, como bibliotecário e para a poesia. E queria deixar uma mensagem como escritor, porque eu acho que esse é o momento de mostrar para vocês na prática, na fala, o quanto a leitura é importante para mim, o quanto a leitura me ajuda até hoje, me ajuda a conviver em família, me ajuda a conviver em amigos, e me ajuda a conviver com as pessoas, vai me ajudar a conviver com as pessoas que eu ainda não convivo, né? Mas às vezes a gente anda por aí, passeia por aí, a gente encontra tantas pessoas, eu acho que a leitura me ajuda a respeitar o espaço de cada um e de entender o processo de construção da informação de cada um. Eu acho que esse é o grande detalhe. Não sou um super-homem, não sou um super bibliotecário, não sou um super professor, não sou um super escritor. Eu sou apenas um ser humano que procura aprender todos os dias, baseado em todas as leituras que teve e as que eu continuo tendo até hoje, só que hoje lendo com mais tranquilidade, né? Já selecionando mais os textos e os livros e lendo mais aquilo que eu gosto muito, que é crônicas e conto. E aí, para a mulher, no dia 8, eu quero desejar para as mulheres da minha família, que fizeram estar hoje aqui, elas são responsáveis por estar aqui hoje, e para as mulheres do evento que estão aí, e dizer que a mulher é a mulher do mundo, é a mulher dos poetas, é a mulher do mar, é os sentimentos que o vento leva e traz. Mulher é o entardecer que irradia, é o sol que ilumina. Mulher é o perfume do jardim.
Mulher é a vida. E para os meus amigos e amigas bibliotecários e bibliotecários, gente, eu tenho uma frase muito legal que eu digo que ser bibliotecário são as coisas simples da vida. Um aperto de mão, um abraço, tomar café depois do almoço com biscoito na casa da avó. Oh, que maravilha! Escutar música, dizer muito obrigado, gratidão. Ser bibliotecário é uma lição de vida. Eu digo que... Mas o que você seria se não fosse bibliotecário? Eu acho que eu seria bibliotecário. E se você não fosse bibliotecário, o que eu acho que você seria? Eu acho que eu seria de novo bibliotecário. Eu acho que em tantas vidas eu tiver, eu voltarei bibliotecário, porque eu quero voltar cuidando de vidas. É para isso, é isso que eu aprendi. É emoção, né? No curso de biblioteconomia, dos meus queridos e queridas professoras. E aí, falar de poesia, para ver se a emoção passa. Poesia, eu perguntei para um amigo, o que é poesia? Aí ele disse, mas poesia é a minha vida, ele escreve poesia. E aí, então, eu vou dizer que poesia é ser bibliotecário. Poesia é ser bibliotecário. Eu queria agradecer e dizer que eu estou muito feliz. Beijo no coração, gente. Até a próxima. Gostaria de agradecer ao professor Márcio Almeida. Muito obrigado. Dentre os inúmeros benefícios da participação em eventos como este, podemos dizer que a interatividade, a troca de experiência e o networking acadêmico e profissional estão entre elas. Você passa a conhecer melhor os profissionais que atuam na sua área, estabelece relacionamentos que podem virar oportunidades de trabalho e troca importantes informações sobre interesses em comum. Assim, convidamos a todos para acessar a sala de bate-papo para que possamos nos conhecer e desfrutar dessa importante ferramenta. Espero todos vocês lá!